Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal As Mãos de Deus te trouxe aqui. Deus te abençoe. Hoje nós vamos refletir na vida de um homem que serviu a Deus e que ele passou por uma grande peleja, mas teve uma vitória extraordinária. E é exatamente isso que Deus quer e vai fazer na sua vida quando você compreender os desígnios da glória desse Deus maravilhoso. Moisés, ele desde a sua infância veio com uma trajetória diferenciada de vida, né? Porque quando Moisés nasce, o rei manda que matasse todos os meninos. Então, numa determinada ocasião, a mãe de Moisés, temendo que Moisés fosse morto, né? Então ela pega Moisés, imagine a aflição dessa mãe. Aí você observa também o tamanho da fé. Olha quanta mãe de Moisés confiava em Deus. Ela observou e viu que o rei estava matando os meninos, né? Faraó deu uma ordem, a ordem era obedecida, então os meninos estavam sendo mortos. E ela observou tudo aquilo e ela sabia que Moisés era um filho homem, né? E o que ela fez? Ela pegou, orou a Deus, confiou em Deus. Olha, imagine isso, o tamanho da confiança que essa mulher teve em Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas. Então, aquilo que os teus olhos não estão vendo hoje, eles verão amanhã. Se você hoje, sem ver, crer que vai conseguir, que aquele alvo vai chegar até você, aquela bênção, aquela vitória, e o seu alvo desejado será alcançado. Então, quando você compreender e administrar a sua fé, a sua confiança no Senhor, então as coisas vão acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer, as portas vão se abrir, Deus vai te dar a direção e tudo vai dar certo, entende? Aquilo que hoje para você parece ser impossível, vai ser possível, porque Deus é Deus do impossível. E há necessidade de que você tenha fé, tenha confiança, porque é aquilo que os seus olhos hoje não vê, mas que você crê, você tem certeza que Deus fará por você. Você pode ter certeza que os teus olhos contemplarão e verão essas bênçãos, essas vitórias acontecer na tua vida. Observamos que a mãe de Moisés, ela passou um momento de grande aflição. Moisés, desde a sua infância, já vem aí com testemunhos de fé, mesmo quando ele nem sequer conhecia Deus. Observamos que a família de Moisés era um povo de Deus, que acreditava em Deus, né? Eles eram confiantes em Deus, mas era um povo escravo. E quando Moisés nasce, houve uma ordem para que se matasse todos os meninos, né? Porque ali viria alguém que iria libertar o povo da escravidão, né? E o que aconteceu? A mãe de Moisés, ela com sua confiança, por isso que é importante você ter confiança, porque no momento de desespero, no momento de aflição, você não vai fazer errado, você vai dar um passo certo, entende? E esse passo certo você vai dar ele diante da presença e da direção de Deus. Entende? Agora, quando você não tem confiança em Deus, que você confia só na força do seu braço, no momento de desespero e de aflição, você muitas das vezes toma atitudes que vai piorar a situação que você está enfrentando, vai complicar mais ainda a situação. Por que isso? Porque quando nós não estamos debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus, nós às vezes optamos em tomar decisões que em vez de nos trazer vitória, nos traz derrota e sofrimento, luta e prova. Porque nós não sabemos as coisas que vão acontecer depois, nós não conhecemos o passado e o futuro de nada, somente Deus conhece. Então, quando nós estamos na direção de Deus, Deus fala, ó, faz dessa forma, anda nesse caminho aqui, né? Não se sente na roda dos escarnecedores, nem deseja estar com eles, mas deseja vê-los libertos e abençoados também. Então, quando você está debaixo da direção de Deus, que surge um momento de dificuldade, um momento de desespero, um momento de dor, um momento de aflição, aquele momento que você tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão, e você está num momento difícil.
Então, quando você está direcionado pelas mãos de Deus, o que acontece? Deus vai te orientar, Deus vai te dar a direção certa e até aquilo que é para dar errado acaba dando certo, dá certo, entende? Aquilo que parece que vai ser um manancial de destruição vira um manancial de bênção. Aquilo que seria um manancial de lágrimas, de tristeza e de dor vai se tornar na sua vida um manancial de bênçãos. Por quê? Porque você está indo na direção de Deus, e na direção de Deus, você estando sobre a direção de Deus, não tem como dar errado. É impossível dar errado quando nós agimos segundo a direção e a orientação de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então, com certeza dá certo. Observamos que Moisés, desde a infância dele, ele passou por momentos assim extremos, né, de uso de fé. E nós observamos que a mãe de Moisés, consciente que Moisés seria morto, né, pela lei de Faraó, que se matassem todos os meninos que nascessem, né? Então ela toma uma atitude, ela fala: pera lá, meu filho não vai ser morto à espada. Meu filho jamais vai ser morto e jogado dessa forma. Não, eu creio em Deus, ainda que eu estou num processo de ser escrava aqui na terra. Ainda, olha, imagina a situação dessa mulher. Ela acreditava em um Deus invisível que ela não via, quanto ela era escrava de um povo que acreditava no Deus de Baal, né? Que eles falavam que aquelas estátuas, aquelas imagens eram o Deus visível deles. E aquela mulher, mesmo sendo escrava, mesmo naquela situação de sofrimento, de humilhação, ela acreditava em Deus. Ela não via Deus de uma forma assim como muitas pessoas falam: se eu estou passando por uma dificuldade, Deus é culpado. Se eu estou sofrendo, Deus não existe. Não. Ela entendia que atrás de todo sofrimento tem uma grande vitória. Não existe dor sem causa e não existe também dor que na mão de Deus não se torne favos de mel e bênção. Então a mãe de Moisés, ela falou: não, meu filho não será morto dessa forma. Eu creio no Deus do impossível, no Deus invisível, e eu creio que Deus vai fazer um mover sobre o meu filho. Então ela pega o filho dela, óbvio, né, com o coração partido, né, porque é triste para uma mãe abrir mão de um filho, mesmo quando o nosso filho às vezes erra, faz coisas erradas. A nossa maior tristeza é ter que abrir mão deles por algum motivo, entende? Então, o que a mãe de Moisés fez? Pediu orientação de Deus. Deus desceu e falou com ela, um anjo apareceu e falou com ela, porque tem pessoas que acreditam que Deus só fala com ela se um anjo aparecer. Deus só vai falar com ela se um profeta falar. Só que você tem que entender que os profetas também são sujeitos. Então, os profetas também não são 100% santos os de hoje, entende? E muitas das vezes, você está esperando a profecia, às vezes se ouve algo que nem sequer é de Deus e nem nada tem a ver com Deus. E a mãe de Moisés, a determinação e a confiança dela em Deus foi tão gloriosa, tão tremenda. O que ela fez? Ela simplesmente, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela coloca Moisés dentro de uma cestinha. Não foi anjo que falou com ela, não foi profecia, foi a fé dela no Senhor. Colocou Moisés dentro de um cesto e colocou no mar, no rio, e ficou observando, pediu para que Miriam, a filha dela, fosse olhando onde que ia dar, o que ia acontecer. E a filha de Faraó, né? Olha só como Deus é maravilhoso. Ali ela apanha, ela vê o cesto, ela apanha e ela adota Moisés como seu filho. Olha o tamanho da glória de Deus. Então aquilo que era para ser morte, destruição, na vida daquela mulher que confiou em Deus, foi vitória, bênção e honra, muito o oposto de morte e maldição. Olha como Deus é tremendo. E dessa forma Moisés foi criado como um príncipe do Egito. Mas Deus tem uma grande obra na vida dessa mãe. Deus tem uma grande obra na vida daqueles escravos que, mesmo sendo escravos, continuavam crendo nele. Mas não eram ricos, eram homens sofredores, eram homens que apanhavam, eram humilhados, mas continuavam acreditando em Deus. Só não estava talvez usando a fé de uma forma muito correta, por falta de sabedoria e entendimento, mas acreditava em Deus. E Deus então olha para aquele povo e fala assim: agora sim, eu vou enviar alguém para ajudar todo esse povo, toda essa minha nação que está aí sofrendo por falta de conhecimento. E o que Deus faz? Levanta Moisés. Olha que glória, olha que bênção, né? Como Deus, ele é extraordinariamente lindo, maravilhoso, poderoso e fiel.
Aí você observa, meus queridos, a diferença dos que crê, dos que confiam em Deus e dos que não confiam. Olha só, com o tempo Moisés cresceu, sua mãe, seu pai, sua família era escrava daquele lugar. Sua mãe e seu pai, para a glória de Deus, permaneceram crendo em Deus, mesmo com todo o acontecimento, né? E tiveram o privilégio de ver Moisés sendo bem criado, bem cuidado, né? Moisés realmente era amado por essa mãe que o adotou, né? Pela filha do faraó, ele era muito amado mesmo por ela, né? E nós observamos que olha como que os planos de Deus são diferentes dos seus e são maiores que os nossos. Os planos de Deus para a tua vida é diferente dos seus e é muito maior do que os seus. Você talvez pense que sonha alto, mas você esteja ainda sonhando pequeno, porque Deus tem sonhos e projetos maior ainda para a tua vida. E nós observamos que ao decorrer do tempo, Deus liberta o povo do Egito, né? E usa Moisés, olha que benção, né? Ser usado por Deus para uma grande obra. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer usar você para uma grande obra, para uma coisa grande, para uma coisa diferente. E Deus usou Moisés ali para uma grande obra, né? Libertar o povo do Egito. Mas há um processo aí difícil, por quê? Porque quando Moisés ele começa a pelejar para ajudar esse povo, Moisés ele é ali ignorado por muitos, Moisés até pelo seu próprio irmão, ele foi ignorado, né, porque foi criado pela filha do rei, pela filha de Faraó, desculpe, né, foi criado pela filha de Faraó, então houve aí uma certa dificuldade, né, do relacionamento de Moisés com os irmãos dele, com a família dele, mas Deus é tão glorioso, tão fiel, que Moisés superou tudo isso e tudo correu bem, porque estava tudo no propósito e na direção de Deus. E quando está perto de Deus libertar o povo do Egito, então Deus começa a usar Moisés, começa a falar para Moisés, olha Moisés, fala para Faraó que eu vou mandar essa praga. E Moisés ia dando todos os recados a Faraó, né, falando segundo a ordem de Deus. Olha como é tremendo o poder desse Deus. Mas aí você imagina que a mãe de Moisés, quando colocou ele no rio, com a fé dela no Senhor, com aquela confiança e determinação, você acha que a mãe de Moisés alguém imaginou que Moisés é quem ia libertar aquele povo? Olha o poder, olha como que Deus opera de uma forma grandiosa, que muitas vezes você não está entendendo o mover de Deus. Às vezes, quando a gente está fora do Espírito Santo de Deus, não entendemos a glória e o agir de Deus. Então, muitas das vezes, Deus está agindo e caminhando as coisas para um caminho de vitória, de glória, mas a gente, às vezes, por estar desapercebido, começa a levantar bloqueios, barreiras, entende? Impedimentos, a questionar a Deus. Ai, meu pai, o que eu vou fazer agora? Você não tem que fazer, você tem que crer para depois fazer. Você tem que confiar em Deus para depois você fazer. Você tem que estar determinado a vencer, você tem que estar determinado a conquistar, para que você venha conquistar e vencer. E Moisés, tudo que Deus falou na boca de Moisés, Deus cumpriu, né? E após Deus cumprir tudo que havia falado, né? Todos os recados cumpridos, todas as 10 pragas que veio sobre o Egito, né? Aí Deus usa Moisés pega o povo, né? O faraó libera o povo e vai Moisés com esse povo caminhando, e quando chega no patamar, faraó ele se arrepende. Ele fala assim, eu deixei Moisés ir, mas eu já me arrependi, porque meu filho morreu por causa dessa praga, então vou com os soldados lá, vou destruir Moisés e aqueles escravos, vou destruir aquele povo, vou matar Moisés com o meu exército. Mas Faraó se esqueceu que o Deus dele era Baal, o Deus nosso de Moisés é um Deus poderoso, único, invisível, invencível e fiel. Olha isso. Então, Faraó ele se esqueceu do poder de Deus. E aí, então,
Faraó pega, imagine a luta e a dificuldade para Moisés, com o povo totalmente sem entendimento da palavra de Deus, um povo ignorante na fé, porque não tinha conhecimento, cria em Deus, mas não tinha conhecimento. Outros que estavam ali nem acreditavam em Deus, mas queria seguir Moisés porque viu os sinais de Deus se cumprindo e não queriam mais ser escravos, queria ter uma vida debaixo de uma direção diferenciada. Talvez muitos que estão aí ao seu redor estão querendo adquirir algo diferente, né? Porque estão vendo em você algo diferente, porque você brilha talvez, né? Então o que aconteceu? Moisés, ele fala, nossa, e ele vai com aquele povo, e aí vem Faraó, né? Confiando no seu exército, no seu poder aquisitivo, que muitos fazem isso. Muitos confiam na força do seu próprio braço, confiam no dinheiro, confiam na força do braço e se esquecem que há um Deus poderoso, invisível, invencível, né? Um Deus que jamais vai falhar. E então Moisés vai com o povo e de repente quem aparece, meus queridos? Faraó com o exército, com os guerreiros todos de cavalo, com lanças e espada. E Moisés somente com um cajado. Talvez hoje você esteja numa situação desfavorável a você, que você acredite assim, olha, mas está tão desfavorável a mim, está tudo tão contra mim que não tem como eu vencer. O meu inimigo vai vencer, não tem como eu ganhar essa guerra, porque o meu inimigo está muito bem armado, tudo está favorecendo o meu inimigo. Mas você já se perguntou se Deus está favorecendo o teu inimigo? Olha, uma coisa é certa, Deus estando com você, inimigo teu não fica de pé, entende? Olha só que glória. Então o Faraó, quando ele viu o povo, ele observou tudo, viu o mar, né? Ele falou assim, agora é a minha vez, agora eu vou me vingar de Moisés. Mas não foi Moisés que matou o filho dele, foi a desobediência de Faraó com Deus. A rebeldia de Faraó com Deus que trouxe toda aquela consequência. Na verdade, se Faraó tivesse de imediato parado de errar e libertado o povo para que fosse embora, desse a eles a liberdade, o filho de Faraó não teria morrido, porque Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás do que ele fala. E Deus, ele foi dando as ordenanças. Moisés vai lá e fala que ele liberte o meu povo. Então veio as rãs, veio a água com sangue, né, que tornou tudo em sangue, e foi vindo, né, as pragas, né. E Deus é tão maravilhoso que das 10 pragas, a última praga foi a da morte. Primeiro morreu o rebanho, morreu os animais. Deus dando um sinal para Faraó, olha, Faraó, para por aí, Faraó, não é assim. Talvez é isso, minha querida, que está acontecendo agora com você. Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Deus está falando para você, para de fazer isso, para com isso, não é esse o caminho, assim você não vai vencer, você vai perder. Esse não é o caminho para você vencer. Essa atitude aí, essa coisa que você faz, você tem que parar. Esse pecado, você tem que se afastar e parar. De repente Deus está falando com você como falou lá com Faraó, olha, para por aqui, para que não venha um mal maior. Mas a pessoa vem insistindo, e aí vem vindo cada vez um mal maior, e ela vai sofrendo e vai culpando a Deus, porque a pessoa não consegue enxergar que é ela quem está causando mal contra a vida dela, porque quando ela opta em ter uma vida de erros, uma vida sem ajuste, uma vida desregrada, uma vida em desobediência a Deus, vai desencadear um monte de coisas ruins para a vida dessa pessoa. Porque Deus é ruim? Não, porque os seus erros vai trazer na sua vida consequência. Entende? Eu vou falar algo particular meu para que você compreenda com mais facilidade. A palavra de Deus em Gálatas não fala sobre o pecado da gula? Fala sobre o pecado da gula. O que acontece? Por exemplo, eu gosto de doce e eu caio no pecado da gula, como eu estou gorda e obesa. Ah, Deus, eu tô com dor, eu tô cansado, sentindo enfadamento. Ei, Deus não é o culpado. Eu sou a culpada, porque eu como doce em excesso. Meu problema não é carne, não é comida, eu não tô nem aí com comida, meu problema é doce.
Eu gosto de doce e eu como doce em excesso. Eu sei que é pecado, mas eu estou pagando o preço do meu pecado. Entende? Ainda às vezes eu dou uma lutada, falo, não vou comer doce hoje, não vou comer amanhã, não vou comer, eu vou lutando. Mas a desobediência, ela desencadeia resultados negativos para a sua vida. Então a tua obediência a Deus vai encadear bênçãos e vitórias para você. As portas se abrem, o milagre acontece, bênçãos vêm, vitória vem, a luta passa, a vitória chega. Olha que glória, né? Os demônios saem, os anjos entram, o mal sai da sua vida, a sua casa, em vez de estar cheia de demônio, de briga, de guerra, vai estar cheia de paz, vai estar cheia de luz, vai estar cheia de anjos de Deus, Deus operando na sua vida, quem impedirá? Mas, quando nós não obedecemos a Deus, o que acontece? Em vez de ter um monte de anjos na sua casa e na sua vida, o que vai ter? O oposto. Então, todos os conselhos que a palavra de Deus nos dá, toda a orientação, é para o seu bem, é para o nosso bem. Por quê? Porque quando Deus dá uma orientação, é para que nós possamos ter uma vida mais abençoada, uma vida melhor. Ó, por exemplo, não, o pecado da gula, não come muito, não come em excesso, senão você vai ficar gordo e fica mesmo. E fica mesmo, e é horrível. Né? Porque quanto mais você engorda, mais você sente canseira, enfadamento, às vezes não dorme legal e outras tantas outras coisas, né? Ainda que a gente tenta controlar um pouco, porque o meu caso, se eu não controlar no doce, irmão, sinceramente, eu não passo nem nas portas da casa de tanto que eu já tenho tendência de engordar, e o tanto que eu gosto de doce, a coisa se agrava. Então eu luto contra isso. Então assim, todos os conselhos de Deus é para o nosso bem. Deus, não é que Deus seja cheio de regras e queira pôr um cabresto em você, como um cavalo, um animal, não é isso. A questão é que Deus quer tanto o seu bem que Ele te orienta, ó, vai por esse caminho, faz desse jeito. Então, quando o faraó, ele vê Moisés e vê o povo e a água, ele com o cavalo, com os soldados, né, bem armado, ele se sentiu, nossa, agora sim, eu vou destruir esse povo. E talvez seja isso que o diabo esteja falando agora para você. Provavelmente seja isso que os teus inimigos estão falando agora. Eu já vou destruir ele, eu vou destruir ela, eu vou matar, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Eu vou destruir ele, eu vou destruir ela, entende? Mas a última palavra é de Deus, e Deus te diz, se você agora atentamente ouvir a minha voz, eu enviarei anjos para te guardar, e eu te abençoarei, e os teus inimigos não vão te tocar. Viu? 1000 vai cair de um lado, 10.000 à direita, mas você jamais vai ser atingida por nenhum deles. Olha que glória! Então, Faraó se achou ali em vantagem. Talvez seu adversário esteja achando que está em vantagem, mas não está ainda não. Porque a vantagem nossa é confiar em Deus. E é isso que o adversário não conta, com a tua fé em Deus. Ele conta com o seu desânimo, com a sua desistência, porque o mal mais quer que você desista. Por que ele quer que você desista? Para ele fazer tudo do jeito dele, para ele destruir a sua vida, destruir sua casa, sua família, sua empresa, sua loja, tudo que é seu. Então, quando o mal, a tendência dele é que a pessoa fique triste, desanime da fé, pare de crer em Deus, comece a duvidar da graça de Deus e faça a vontade do mal, porque aí a pessoa vai ser totalmente aniquilada e destruída. Porque aí o mal vai agir à vontade, porque a pessoa não está com Deus, não crê mais em Deus, está fazendo a vontade do maligno. Mas observamos que Deus é um Deus de surpresa, e Deus tem surpresa boa para você. Deus tem surpresa para a tua vida. Escute bem, o teu inimigo, a tua inimiga não vai ficar de pé. Viu? Esse plano que eles armou contra a tua vida, contra o teu trabalho, contra o teu casamento, contra os teus filhos, não vão ficar de pé. Esse laço que eles armou contra a tua vida para te derrubar e te destruir, até dentro do ministério, não vai continuar, porque a mão de Deus virá ao teu socorro. E o que aconteceu? Lá vai Moisés com a multidão, né? E lá vai o povo, como sempre, os que não confiavam em Deus, né, que confiava só na sua carne, começa a murmurar no deserto, começa a reclamar em frente do mar. Eles vê Faraó, eles vê o exército de Faraó, eles olham para a água e se desesperam. Moisés nos trouxesse aqui para morrer? E Moisés, meu Deus, e agora, né? Só tem um cajado, mas Moisés tinha fé.
Então, Moisés pega e continua confiando em Deus, e Deus manda ele tocar nas águas, e quando ele toca o cajado nas águas, o mar se abre, e o povo de Deus passa em vitória, e Faraó achando que ele ia conseguir ir atrás do povo, né, se perseguir. E o que acontece? Quando, olha, o inimigo, ele tem as estratégias dele, mas o nosso Deus é dono do poder, da glória, da honra, de tudo. Deus vai te honrar nesse deserto, minha linda. Escute bem, meu querido, Deus vai te honrar nesse deserto. Ei, você não vai morrer nesse deserto, você vai vencer nesse deserto. Esse deserto para você vai ser uma escola de fé, uma escola de vitória, que você fala assim, olha, quando eu passei no deserto, eu vi o tamanho da glória de Deus. E aí o que aconteceu? Lá vai Moisés. Quando o povo de Deus passa, que Faraó avança, Deus ficou calmo, porque olha como Deus dá oportunidade. Ele deu oportunidade mais uma vez de Faraó com o povo voltar para trás. Mas Faraó não faz isso. Em vez de eles deixar ali o povo em paz, ele viu que o mar se abriu pelo poder de Deus. Era o tempo dele ali se arrepender, se converter, que é a oportunidade que Deus está dando para nós todos hoje também, para você, para a tua família. Deus está dando para você a oportunidade de hoje de mudança de vida, de arrependimento, de mudança de direção, mudança de atitude, de palavras, de tudo. Deus está dando hoje para você a oportunidade de mudança, de transformação, de uma vida abençoada, para ter uma vida cheia da presença de Deus, né? Então, o que Deus, mesmo Moisés passando, Faraó vendo que quem abriu aquelas águas foi o poder de Deus, Faraó insiste e pede para o exército ir pegar Moisés. O que acontece? O mar se fechou. As mãos de Deus fechou o mar. Quando fechou, meus queridos, vocês sabem o resultado? É o que vai acontecer com os seus inimigos, é o que vai acontecer com essa prova que você está passando. Não é você quem vai morrer, é o mal quem vai ser surpreendido pelo poder de Deus que está sobre a sua vida. O mal vai ser surpreendido, porque ele acha que já venceu, mas a última palavra é de Deus, não é dele, né? E aí o mar se fecha, o exército de Faraó morre afogado. Seus homens, seus cavalos, morre até os coitados dos cavalos, que nem sequer a culpa tinha, né? Morreram todos ali afogados. E vai caindo, e a água vai jogando todos aos pés de quem? De Faraó. Olha que tristeza. E o que ele faz? Ele vê o povo morto, volta para trás arrasado. Então, aí nós vemos quantas coisas que acontecem na vida de uma pessoa, por ela não abrir mão de coisas que não prestam, não abrir mão de algumas coisas para ter a presença de Deus. A pessoa às vezes fala assim, eu não quero ir para a igreja porque eu vou ter que parar de fumar, e eu não quero parar de fumar. Aí eu não vou para a igreja porque eu tenho que parar de beber. Aí eu não vou para a igreja porque eu tenho que parar de me prostituir. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que parar de trair meu marido ou a minha esposa. Eu não vou para a igreja porque eu não vou ficar podendo mais casar um monte de vezes. Eu vou ter que suportar essa pessoa. Verdade, infelizmente, né? Para muitos que pensam assim, infelizmente, é muito triste a pessoa pensar desse jeito. É triste. É uma infelicidade pensar dessa forma, porque você deveria sentir alegria e prazer por entender que quando você vai para a igreja, não importa a situação que você esteja, há um Deus que liberta, há um Deus que transforma vidas, há um Deus de milagres esperando por você, e que quando você vai na igreja e você deseja ser liberto e liberta do mal, Deus te liberta. E aí, minha filha, esse marido que você ia largar, você não vai mais largar, você vai lutar por ele. Esse filho seu que está nas drogas aí, caído, prostrado, sofrendo, Deus vai libertar. Essa esposa insuportável que bebe, que usa droga, faz outras coisas, Deus vai libertar. Entende? Essa pessoa que hoje vive endemoniada, Deus vai libertar. E aí a família vai ver a glória de Deus, porque o poder de Deus, ele entra em ação quando as pessoas querem o operar de Deus. A questão é que para você estar na igreja e ter uma vida transformada, você precisa querer Deus, querer a presença de Deus na sua vida. Nós observamos aqui que nessa caminhada de Moisés com o povo no deserto, o que aconteceu?
O povo fica sem comida, Deus manda maná do céu. De repente Moisés vai buscar os 10 mandamentos, a lei de Deus para o povo, porque o povo tinha que ter uma lei. O povo não tinha uma lei, o povo não tinha uma vida de regras, o povo não tinha conhecimento das coisas de Deus, vivia uma vida de qualquer jeito. Moisés obedecia a Deus, mas aquele povo não, a maioria deles não, 90% não. E Deus fala com Moisés, face a face, olha que glória. E Moisés vai, né, buscar a Deus, e Deus vai dar para ele aí os 10 mandamentos para que aquele povo tenha uma vida abençoada. Graças a Deus dos 10 mandamentos, que por intermédio dos 10 mandamentos, muitas pessoas hoje não estão destruídas por obedecer os 10 mandamentos, né? E aí Moisés vai buscar os 10 mandamentos e Moisés demora para voltar. O povo pensa que Moisés morreu, porque tipo assim, como que Moisés está lá sem água, sem comida, em jejum até agora e está vivo? Poder de Deus. Poder de Deus. Deus é uma fonte de águas vivas dentro de todos nós. E o povo começou a se desesperar. Moisés está morto, Moisés não vai voltar. Precisamos de um Deus para nós adorar, precisamos da imagem de um Deus. O que nós vamos fazer? Que esse Deus de Moisés, ele é invisível. E só Moisés pode falar com ele. Por que nós não podemos? Por que vocês não podem? Porque não querem obedecer a voz de Deus, que Deus fala com todos, que deseja ouvi-lo. E se você agora deseja ouvir a voz de Deus, você pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Deus há de falar com você, sempre, não só agora. E aí o que acontece? O povo vai lá, junta o ouro, pega tudo que eles têm, brinco, anel, pulseira, tudo, né? E fazem lá um Deus de Baal, né? Fazem um boi de ouro e começam a adorar. E se esquecem do poder e da glória de Deus, de tudo que Deus já tinha feito até ali. Então, eles esqueceram que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus tirou eles do deserto, da escravidão, né? E trouxe, e já está atravessando o deserto com um lugar mais abençoado. O povo, então, se esquece tudo isso, esquece todos os benefícios de Deus. É exatamente aí que o maligno age, quando o mal faz você esquecer os benefícios de Deus na sua vida, a bondade e a graça de Deus, e você começa a ver só coisas ruins na sua vida. Aí o inimigo vem e derruba a pessoa, porque a pessoa ela foca nas coisas ruins de uma tal forma que ela não olha mais para a glória de Deus, não consegue ver as coisas boas que estão acontecendo ao redor dela, porque ela está com a mente dela focada só em uma parte. E foi o que aconteceu. E Moisés, observando tudo aquilo, Moisés desce com os 10 mandamentos. E ao descer, Moisés se desespera, porque ele está trazendo com ele a lei de Deus, a graça de Deus para aquele povo. Moisés, imagina a situação, Moisés chega com a lei de Deus, que é para ajudar aquele povo a ter uma vida diferenciada, uma vida abençoada, para aquele povo conseguir ter a presença de Deus, precisar fazer algumas mudanças, alguns ajustes. Então Moisés chega com os 10 mandamentos, e quando Moisés olha, um Deus de Baal lá, o povo adorando aquela imagem, o fogo queimando ali. E Moisés naquele momento ele se revolta, ele se desespera e se esquece que o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos e quebra os 10 mandamentos, a tábua da lei. Moisés quebra revoltado com a atitude daquele povo. Mas nós observamos aí que deu morte, aconteceu de tudo. Mas o que acontece depois disso? Moisés, ele ora a Deus e vai lá e traz de novo a lei de Deus para o povo. E Moisés, ele pega, ele chora, ele ora, ele intercede por esse povo. Em Êxodo capítulo 32, nos versos 25 em diante, nós vemos que Moisés, ele intercede por aquele povo que desobedeceu a Deus. Nós vemos Moisés intercedendo por aquele povo que desobedeceu. O irmão dele, a irmã dele que estava ali, todos desobedeceram a Deus, né? A ordem de Moisés. E Deus falava com Moisés face a face. E então Moisés intercede a Deus por aquele povo. Senhor, tenha misericórdia desse povo, ajude, tenha compaixão desse povo, meu Deus, né? Ou se não, risco meu nome do livro da vida. E Deus falou, não, isso é para aqueles que pecarem contra mim, não é para você, Moisés.
Olha que graça de Deus. Deus entendeu o desespero e a aflição de Moisés. E Moisés, meu Deus, me dá uma direção, me ajuda com esse povo. Meu Deus, tenha misericórdia desse povo, né? E tenha compaixão desse povo. E Deus ouviu Moisés. Olha como Deus é bom, né? Deus teve misericórdia daquele povo, dos que sobreviveram, Deus teve misericórdia. E qual é a atitude de Moisés? Moisés agora vai caminhar com aquele povo para uma terra que manda leite e mel. Olha só, olha que bênção, né? E Deus fala a Moisés, eu perdoo esse povo, eu ajudo, vou abençoar vocês e vou mandar o meu anjo ir com você. Moisés vira e diz assim, ó Senhor, peraí, Deus é tudo para mim. Olha a atitude de Moisés, você vai ver que para Moisés Deus era tudo, como Deus é mesmo tudo na nossa vida de bom. Aí Moisés falou assim, ó Senhor, eu subi com o povo sem a tua presença? Vou não. Aí Deus falou assim, não Moisés, eu irei contigo, onde quer que for, eu enviarei um anjo adiante de ti e lançarei os cananeus e os amoreus e os heteus, os perizeus e os heveus, né? E os jebuseus, todos fora lançarei para uma terra. Eu vou levar você, Moisés, e esse povo e o meu povo para uma terra de leite e mel, né? Que mana leite e mel. E você não vai subir sozinho. Eu irei contigo, Moisés, né? Aí Moisés fala assim: porquanto o povo és duro para servir, né? Para que não te consuma eu no caminho. Olha isso, né? Então, para que aquele povo não fosse destruído, Moisés ora por aquele povo, para que Deus não destruísse aquele povo, porque o povo fez a estátua de Baal lá, eles trouxeram a ira de Deus sobre eles, né? E eles continuaram errando ainda, murmurando contra Deus, né? Não querendo obedecer os 10 mandamentos impostos. Então Moisés, aí Deus fala, não Moisés, eu vou mandar você e esse povo para a terra que tem leite e mel, lá mana leite e mel, né? Eu sei que o povo é duro para servir, mas eu vou te caminhar até lá com esse povo. E quando o povo ouviu esta notícia, com certeza eles não compreenderam muito, mas Moisés entendeu tudo. E Moisés então guia o povo, e o que acontece? Moisés ora a Deus, Moisés busca e clama a Deus, continua orando e agradecendo e clamando e pedindo. E esse povo entra na terra prometida, na terra que tem maná, tem leite, tem mel, tem fartura, porque Deus é um Deus de fartura, Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus de bonança, Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus que te traz paz, Deus é um Deus que te traz vitória, Deus é um Deus poderoso, Deus é único, onipotente, onisciente, onipresente e fiel, rocha eterna, o qual você pode e deve confiar todos os dias da sua vida. Quando nós olhamos para a história, a trajetória de Moisés, um menino lançado nas águas do mar, nas águas do rio, né? Um menino lançado no rio Nilo, lançado lá nas águas do rio. Mas olha o grande mover de Deus por trás de tudo isso. Então, essa situação que você está enfrentando, esse gigante que você está enfrentando, ele não é maior do que o poder de Deus. Quando nós vemos a história de Davi e de Golias, as pessoas dizem, Davi venceu Golias. Não, Davi não. Davi, ele era um Golias dentro dele, porque ele era um homem cheio de fé, cheio de Deus na vida dele. Então, Golias era grande, era isso e aquilo fisicamente, mas Davi era muito superior a ele, porque Davi tinha sobre ele a graça de Deus. E é exatamente isso, minha querida e meu querido, que você precisa, ter a graça de Deus sobre a sua vida. Assim tudo vai caminhar bem e vai dar certo. Então, quando você fizer como Moisés fez, não dar atenção para aquele povo, porque se Moisés, olha, guarda isso no teu coração, em nome do Senhor Jesus, aprenda agora com essa palavra. Quando Moisés estava conduzindo aquele povo, o povo era rebelde,
O povo era duro de coração, não servia a Deus, era um povo rebelde, um povo teimoso, desobediente. Falava contra os princípios de Deus, o povo não tinha aquela fé, aquela determinação que Moisés tinha. E Moisés teve que ter sabedoria para Moisés não perder a fé junto com eles no caminho. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque dá ouvido a vozes estranhas. Muitas pessoas, em vez de ouvir um testemunho de fé, ficam buscando ouvir a voz dos derrotados. Olha só, minha querida e meu querido, você não tem o porquê ficar atrás de ouvir os derrotados, os caídos. Você tem que ouvir a voz de Deus, que está de pé sempre, poderoso, fiel, glorioso, pronto para te abençoar e te ajudar. Esse Deus, ele é fiel. Deus não manda só maná do céu. Deus não manda você para uma terra só que tem leite e mel. Deus te dá muito mais que isso, sabe por quê? Ele ainda te dá a vida eterna. Então, quando tudo aqui na terra se findar para você, Deus te dá o galardão eterno. Então você não morrerás, se cumprirás na sua vida a promessa de Deus e você ainda irás para a glória eterna do Senhor. E lá você vai estar no manancial, né, de vida, de glória, junto com o Pai, com os anjos de Deus. Deus tem vida, Deus tem tudo de bom para você. Então, aqui nessa terra você precisa caminhar na presença de Deus, ouvir mais a voz de Deus e não ficar ouvindo aquelas pessoas que falam: você não vai conseguir, ela nunca vai mudar, teu filho nunca vai mudar, tua filha nunca vai mudar, teu marido não vai mudar, tua esposa não vai mudar, sabe? Você não vai conseguir isso, você não vai comprar, você não vai conseguir, não vai dar certo. Essas são as vozes que você não deve ouvir, que você não deve levar para o teu coração, porque se Moisés fosse olhar com o olhar da carne dele, aquele povo todo, era muitas pessoas, milhares de pessoas ali pressionando Moisés, não era 1000, era muito mais que isso. Aquela multidão pressionando Moisés, e Moisés sob aquela pressão. Moisés era um homem de carne e osso como eu e você. Moisés era uma pessoa falha também. Moisés não era um santo enviado direto do céu. Então Moisés era uma pessoa física, ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Então ali ó, Moisés para caminhar aquele povo, Moisés com certeza por muitos momentos ele teve vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto, vontade de falar as verdades para aquele povo e não falou. Quantas coisas, quantos desaforos Moisés engoliu ali no deserto. Por quê? Porque o processo é lento, mas o poder de Deus é grande. Porque Moisés entendia que atrás daquele povo rebelde, daquele povo desobediente, existia uma alma que precisava de salvação. E é isso que eu quero que você, minha querida, você, meu querido, entenda e compreenda, que por trás dessa pessoa rebelde, dessa pessoa difícil, há uma alma. Então, quando você olhar com esse olhar, você vai superar, você vai suportar e você vai, sabe o quê? Vencer. Você vai vencer esse mal. Você vai cantar o hino da vitória, porque a palavra diz que nunca um justo será desamparado, um mendigo pão, nem sua descendência. A palavra diz: tudo que pedires em meu nome, eu farei. Então você orando, não adianta na força do braço, é só oração. Você orando pela tua família, orando por aqueles parentes que não gostam de você, aquele povo difícil, você orando, amando eles, buscando a Deus e confiando em Deus, você vai ter um resultado glorioso. Moisés teve esse resultado. Glorioso, poderoso, lindo, muito, muito poderoso o testemunho de Moisés. E que esse testemunho levante a tua fé, aumente a tua fé. Então, não olhe para a circunstância, não foque no problema, procure a solução. Não adianta você ficar diante do problema focada nele, foque na solução. Porque se tem um problema, tem que ter uma solução, entende? Para toda dor tem uma alegria, para toda dor tem uma cura, entende? Para todo medicamento tem uma enfermidade, e para toda enfermidade tem um remédio. Para toda dor
para toda tristeza tem um motivo de alegria por trás. Se não tivesse um motivo de alegria por trás, a tristeza não ia querer chegar até você. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Ah, meu filho não tem jeito. Tem jeito, sim. Quem disse que não? A Deus tudo é possível. Ah, mas ele nem sequer... Não tem problema. Não depende dele crer em Deus. Depende de você crer em Deus. Moisés não dependeu da fé daquele povo para conduzir aquele povo onde eles tinham que chegar. Moisés sabia que aquele povo não tinha fé nem de passar um dia para a noite vivo. Já morria. Mas Moisés, ele colocou a fé dele em ação. Pera lá, eu creio em Deus, vou continuar crendo porque eu quero ver esse povo todo liberto. E é assim que Deus vai operar na sua vida. Por seu intermédio, Deus vai salvar a sua família. Deus vai libertar essa pessoa que você não suporta mais, talvez nem conviver com ela. E você vai ver que essa pessoa que hoje é horrível de conviver com ela, vai ser um testemunho de glória e de vitória, vai ser uma bênção na sua vida. Você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e crê nesse Deus glorioso, poderoso, maravilhoso. Então, escute bem, Deus vai falar com você. Hoje, amanhã e sempre. Não ouça a voz da derrota. Não ouça a voz dos perdedores. Ouça a voz de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, adquira conhecimento, lute, vá para a igreja, jejuma, consagra a hora que você vai vencer. E muito em breve você vai estar aí contando o testemunho da libertação do seu filho, da libertação do seu esposo, da sua libertação também, por que não? Da sua casa própria que você tentava comprar e não conseguia, dessa dívida que você queria pagar e não conseguia, dessa miséria que você vai conseguir sair, logo você vai estar testemunhando, olha, Deus me tirou da miséria, Deus me tirou do sofrimento, Deus me curou da enfermidade, Deus me curou do mal, Deus me curou. Entende? Deus, ele é maravilhoso. Eu passei por 2 AVC. Fiquei 1 ano e 4 meses sem andar e sem falar, totalmente paralisada. E eu estou aqui agora falando com você. Por quê? Esse mesmo Deus que me curou, que opera na minha vida, ele vai operar na sua vida também. Esse mesmo Deus que após 1 ano e 4 meses de dor, de sofrimento, acamada, sem falar, sem andar, sem nada. Esse mesmo Deus que me curou, eu creio que ele vai curar você. Ele vai curar essa pessoa. Ele vai libertar você. Ele vai abençoar a sua vida como ele tem abençoado a minha e de muitas outras pessoas. De milhares de pessoas. As bênçãos de Deus na terra também são incontáveis. Porque onde você vê um cristão, eu não estou falando de pessoas que vão na igreja que se diz crente, estou falando de cristão. Onde você vê um cristão, você vê um testemunho de vitória. Você pode ver um crente passar por luta, mas você não vê um crente sem vitória. Entende agora? Compreende? E pode ter certeza de algo. Deus vai operar na tua vida. Deus vai curar você dessa enfermidade que a medicina diz que não tem cura. Deus vai libertar você do mal. Deus vai operar grandes milagres na tua vida. Eu, a serva do Deus vivo, do Deus único, profetizo na tua vida bênçãos e milagres, conquistas, vitórias, portas abertas. Que a mão do Deus vivo, do Deus único, opere na tua vida. Deus te cure, Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal físico e espiritual. Na grandeza do Deus vivo, seja um vencedor, seja uma vencedora, segure nas mãos de Deus e vá à luta. Essa vitória é sua. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por você estar aqui. Deixa aí o seu like, seu joinha, tá bom? Deus te abençoe.